Bom dia, pessoal. Bom dia. Então, hoje nós temos um webinar bastante especial. Convidado aí bastante capacitado, o Ricardo. Ele vai falar um pouco, vai dividir os conhecimentos dele sobre os prazos de calibração de instrumentos e válvulas de segurança. O Ricardo é nosso técnico instrumentista aqui da unidade de serviços. Ele vai tocar esse webinar para vocês aí. À medida que vocês vão tendo dúvidas, vocês vão escrevendo no chat, e ele vai lendo e vai tirando as dúvidas aí, à medida que elas vão aparecendo. Bom webinar a todos. Ricardo, boa apresentação para você. Obrigado aí, Rodrigo. Bom dia a todos. Então, meu nome é Ricardo, como o Rodrigo falou, sou técnico de instrumentação da Bermo. Eu realizo atendimento tanto no laboratório de calibração, realizando calibrações e manutenções, tanto atendimento externo dentro das empresas. Estou aí há um ano e agradeço muito a oportunidade aí de apresentar esse tema muito importante a todos. Ok? Como o Rodrigo falou, enquanto as perguntas forem aparecendo, né, eu posso responder vocês. Ou se já tiver no slide, um slide para frente, eu vou esperar o slide chegar para poder responder essa dúvida, ok? Bom, uma leve introdução, né, ao tema. Nas últimas décadas, as atividades econômicas e comerciais apresentaram fortes tendências globais, estamos falando aqui da globalização, que apontam para um mercado cada vez mais conectado. Isso tem criado uma competitividade em que as empresas precisam se destacar através de qualidade, produtividade, tecnologia e rentabilidade para sobreviverem. O sucesso econômico das indústrias de manufatura depende criticamente da qualidade e consistência de seus produtos, em que medir possui papel-chave no processo produtivo. Aqui nós estamos falando de qualidade. Todas as empresas, elas precisam medir variáveis, seja de temperatura, nível, pressão, para manter a qualidade do produto final adequado. Todo o processo vai precisar disso. E para isso nós precisamos de instrumentos adequados, desde caldeira, vaso de pressão, tanque de ácido, enfim. Todos os processos precisam de um instrumento para poder medir aquela variável e chegar ao produto final adequado ao nosso cliente. E aqui eu vou apresentar para vocês duas realidades, né? A realidade de áreas diferentes. Slide. Aqui nós temos um operador, né, consultando a indicação de pressão em campo. Né? Essa área aqui é uma área menos agressiva, né, onde o operador pode se mover e chegar lá no equipamento e consultar a pressão do seu equipamento, assim garantindo a qualidade. O foco da calibração é garantir a qualidade. E nós temos outra realidade, que já é o operador consultando a indicação de variáveis em sua sala de operação. Podemos ver que tem inúmeros monitores aí, onde o operador vai se localizar. Aqui ele consegue consultar também é, válvulas, a atuação de válvulas, se as válvulas estão atuando. Ele pode, dependendo do supervisório, ter alertas de erro, de instrumento, enfim. É, são inúmeros, são inúmeras, são inúmeras opções que podemos ter para poder manter a qualidade do nosso processo. Mas aí vem um tema, né? O que é calibração? A calibração de instrumentos é um procedimento que possibilita identificar se os instrumentos de medição estão aptos para o processo que estão inseridos e que os valores apresentados por eles não vão interferir na qualidade final do produto. A calibração consiste na comparação de valores obtidos do instrumento, seja manômetro, termômetro, transmissor, pHmetro, balança, e o instrumento de referência, que também pode ser chamado de padrão de calibração. Esse padrão pode ser um manômetro de classe superior, né, um manômetro A4, A3, ou equipamentos de padrão, como MCS15, Capo XP, Capo 100, enfim. Os resultados obtidos na calibração são registrados em um certificado
e registra e comprova que a calibração foi realizada. Esse daí é um documento, tá, gente? Documento que todo laboratório que realiza a calibração deve emitir para o seu cliente após a calibração. Por meio desse documento, é possível verificar se o instrumento está adequado para o uso, avaliando se os resultados obtidos estão dentro do critério de aceitação. Que é o seguinte, todo instrumento ele vai ter um erro, né? A variável que ele vai ler, seja temperatura, pressão, ele vai medir, né? No processo ali, seja no vaso de pressão, por exemplo. O manômetro vai medir a pressão do vaso de pressão, mas ele pode ter um erro. Esse erro a gente vai comentar mais para frente sobre ele, tá? Aqui eu tenho uns exemplos de calibração. No lado esquerdo, eu tenho um padrão de calibração de pressão. Aqui ele está calibrando um manômetro. Para quem não conhece, esse equipamento, do lado do padrão, é uma timoneira. Esse equipamento aqui que eu vou apontar para vocês. É uma timoneira. Com essa timoneira, girando esse volante, conseguimos aplicar uma pressão. E essa pressão vai tanto para o manômetro, tanto para o nosso padrão. Assim, nós conseguimos comparar os valores. O valor do padrão, por exemplo, estou aplicando 5 bar de pressão aqui. O nosso padrão vai ler 5 bar. E eu vou comparar com o manômetro, se ele está medindo 5 bar. E vou anotar o valor que eu vou obter desse manômetro. Enfim, aí nós vamos aplicando até chegar à faixa final desse manômetro. Depois nós vamos comparar, né? E calcular o erro que a gente obteve desse manômetro. E ver se esse manômetro está dentro dos critérios. Se ele está aprovado ou reprovado. Do outro lado aqui nós temos uns padrões de calibração de temperatura. Um forno aqui. Esse forno, ele chega de menos 25 graus a 125 graus. Certo? Aqui nós conseguimos escolher, né, uma temperatura para que esse forno aqueça ou resfrie esse sensor. De acordo com a temperatura, nós vamos medir aqui com esses cabos. Esse próprio forno que aplica a temperatura, ele consegue medir também a resposta do sensor. A gente já consegue obter se o sensor está medindo dentro dos parâmetros, dentro do critério, ou se ele está fora. Nós vamos anotando os valores a todo momento para acompanhar essa calibração. Isso aqui já é uma calibração em campo. Podemos ver que nós estamos aqui dentro da planta do cliente. Trouxe para vocês aqui um exemplo de certificado. O certificado aqui é interno, é nosso. Aqui com todo certificado vai ter isso, número do certificado, descrição do equipamento, e também temos o setor, né? Setor é a instrumentação, e a faixa desse manômetro, que é de 0 a 30 kg-força. O padrão utilizado, esse número de certificado, né? Tá aí o número de certificado do padrão e a data de próxima calibração dele. Conseguimos até ver a data de vencimento do certificado desse padrão. Também temos a tabela de leitura realizada na calibração. Por a tabela, desde a referência, né? A gente vai passando as faixas 0, sem pressão, né? 0 kg, 3 kg, 6. A gente vai subindo a pressão, depois a gente vai descendo. A gente vai ascendendo e descendendo a pressão. Aí nós fazemos 2 leituras. A primeira leitura sobe, desce. Segunda leitura sobe e desce. Esse mesmo padrão já faz a média já de erro e o cálculo de incerteza expandida e incerteza aqui. Ele já traz para a gente. Aí no final do certificado, nesse mesmo certificado, tem as observações, né? Já tem a temperatura, comenta aqui sobre a temperatura, umidade, a incerteza do padrão e a data de emissão. Aqui vocês podem ver que não tem a data de vencimento desse certificado. Quem faz esse controle de
periodicidade é o controle de qualidade da empresa, ou controle de qualidade do laboratório. Então, eu trouxe também um exemplo do certificado de válvula de segurança. Aqui nós temos toda a descrição da válvula, número de série, marca, modelo, diâmetro, o tipo de fluido, no caso é vapor saturado. Também colocamos o setor e a localização. Por exemplo, setor caldeira, localização vaso, enfim. Aqui a gente já consegue questionar o cliente a questão da localização e ter um certificado completo. O técnico também coloca o padrão utilizado, nesse caso foi o PI 34, ele tem uma faixa de 0 a 30 kg ali. Também que se coloca o número do certificado desse padrão, a incerteza que ele obtém e a data de vencimento. Também comenta sobre as condições de ambiente, temperatura, umidade. Esse resultado, calibração preliminar. Esse resultado de calibração preliminar é antes do técnico fazer a inspeção interna da válvula, o resultado que ele obteve antes de fazer a inspeção, e o resultado depois da calibração. Os procedimentos que o técnico adotou, logo em seguinte, a desmontagem, ele realizou a desmontagem, pintura, limpeza, inspeção, enfim, ele fez um procedimento dele que ele adotou para realizar a manutenção e a calibração dessa válvula. Ele também coloca o laudo final do equipamento. E se tiver alguma observação, ele preenche ali também. Aqui nós temos esse mesmo certificado, nós podemos ver o registro fotográfico do técnico. Ele tem a válvula desmontada aqui antes, depois da manutenção que ele realizou. Essa parte de desmontagem para fazer a inspeção dos internos faz parte da norma NR13, tá? Tem que fazer uma desmontagem da válvula, inspeção interna, para garantir a qualidade do processo, a qualidade e a garantia que a válvula está dentro do conforme. Bom, falei de critério de aceitação, agora eu vou explicar o que é critério de aceitação. Critério de aceitação é um limite de quanto o seu equipamento pode estar errando nas suas medições. Significa o quanto aquele equipamento pode estar errando sem prejudicar o seu produto final. Foi o que a gente comentou aqui. Os instrumentos vão apresentar erros. E esses erros têm que estar dentro do critério de aceitação do aparelho, né, ou do processo, que a gente vai comentar mais para frente, para serem aprovados e garantir a qualidade do produto final. Outro ponto muito importante sobre a definição de critérios é que eles não devem ser estabelecidos uma vez e utilizados por toda a vida útil do equipamento. É necessário revisar o critério de tempos em tempos para saber se ele está correto e ainda atende à especificação do instrumento. Então é isso, né? Nós temos que sempre avaliar se nossa área está adequada para o instrumento que está inserido nela, para avaliar, né, se aquele instrumento está lendo corretamente ou se precisamos utilizar um instrumento mais robusto para a nossa área mais agressiva, né? Perdão. Jadson, estou vendo aqui. Todos estão... É só o Jadson que não está me ouvindo? Está com problema no áudio? Me respondem, por favor. Ouvindo bem, né, Thiago? Então, eu acho que a questão é do aparelho do Jadson. Show de bola, vamos seguir aqui. Ô, Jadson, tenta... Aqui nós temos um exemplo de avaliação de critério de aceitação de um instrumento. Nesse caso aqui é uma tabela de classes do manômetro, tá, gente? Da classe A4, que podemos ver aqui, a exatidão dela é 0,10% da faixa. Ou seja, um manômetro de 0 a 10 bar, ele tem que ter 0,01 de erro em toda a faixa dele. Esse daqui tem que ser um manômetro muito preciso.
desde o A4, e o menos que cobra menos exatidão é a classe D aqui, que é 4% de toda a faixa. Aqui explica direitinho. A figura acima é uma tabela que indica a exatidão para cada classe de manômetro, englobando manovacômetros e vacômetros. Essa tabela é levada em consideração como critério de aceitação, quando é realizada a calibração desse instrumento. Então, a gente leva em consideração essa tabela quando está calibrando manômetros e manovacômetros e vacômetros, quando está realizando a calibração desse instrumento. Já é um padrão nosso de adotar essa tabela. Periodicidade de calibração. Periodicidade é prazo de calibração. Nos instrumentos de medição, são equipamentos utilizados para medir diversos tipos de amostras, a partir de comparação com uma determinada medida padrão. É assim que funciona com balanças e medidores de pH da água, por exemplo. Então, a medida padrão que a gente usa para o pHmetro, vou dar um exemplo para vocês aqui, é a solução padrão, né? Solução padrão de 4 pH e 7 pH. A gente insere esse pHmetro, que mede o pH, a gente insere esse pHmetro na solução padrão 4 pH, certo? Isso aguarda alguns minutos, dependendo do aparelho, aguarda um pouco e vê se esse pHmetro vai estar medindo 4 pH ou dentro do critério de aceitação. Aí também tem outra solução padrão, que é o 7 pH. A gente, né, tira o pH da solução padrão de 4, limpa ele, faz a limpeza ali adequada e coloca na solução de 7 pH para conferir a indicação dele. Dentro do critério de aceitação dele, a gente aprova ele ou verifica, né? Faz uma manutenção, depende. Vai voltando. É justamente por tratarem-se desses instrumentos que requerem o máximo de precisão possível. Torna-se necessária a realização de calibrações periódicas para garantir a eficiência dos aparelhos. Aqui já estamos batendo a tecla aqui da qualidade, certo? Como definir a periodicidade de calibração? Em geral, adota-se o padrão de calibrar a cada 12 meses, ou seja, uma vez por ano. Mas esse período pode variar de aparelho para aparelho, levando em conta também o processo no qual esse aparelho está inserido. A gente falou, né, de áreas mais agressivas, a gente pode precisar de um instrumento mais robusto, um transmissor, enfim, em vez de um manômetro, colocar um transmissor de pressão, em vez de um termômetro, colocar um PT100, enfim, nós temos que avaliar. Para estabelecer uma frequência de calibrações dos instrumentos, leva em consideração os seguintes aspectos: orientações do fabricante, né? Orientações do fabricante do instrumento, orientações do processo, que a gente comentou, né? Cada processo vai ter que ser avaliado, orientações dos organismos de acreditação competentes, condições de uso, manuseio, frequência, com o pHmetro, né? Se a gente manuseia frequentemente, a gente tem que avaliar o critério de aceitação dele, se ele está medindo um fluido agressivo, soda cáustica, enfim, nós temos que avaliar. E a exatidão da medição. Todos esses aqui são os aspectos que a gente tem que avaliar na hora de definir a periodicidade de calibração. E o que influencia na calibração de equipamento? É importante ressaltar que alguns fatores podem influenciar na calibração de um instrumento de medição, o que pode fazer com que ele necessite de revisões mais ou menos frequentes. Alguns exemplos são tipo de equipamento, né, que a gente falou do manômetro, do transmissor. Um transmissor é mais robusto, né? Ele pode aguentar umas áreas mais agressivas do que um manômetro, que a gente está vendo uma imagem aqui, do manômetro todo danificado pela área dele, onde está inserido. Esse manômetro pode estar travado aqui no momento. A tubulação aqui pode estar com uma pressão zerada, mas ele está travado. O operador pode achar que está tendo pressão nessa linha, mas não contém pressão. A tendência do aparelho ao desgaste e instabilidade, condições do ambiente
onde ele é utilizado, aqui nesse caso, né, condição do ambiente dele. Armazenamento e transporte do instrumento. É muito importante. A gente que tem os técnicos que usam manômetros padrão, a gente sempre conversa a respeito disso, questão de transporte dos manômetros. A gente tem umas caixas apropriadas com espumas, né, para poder fazer esse transporte no momento de fazer assistência externa, para poder manter o manômetro ok, né, não ter danos no manômetro quando ele vai fazer essa assistência externa. A frequência e severidade do uso, certo? É bem importante também. Por exemplo, esses manômetros que sofrem pops, né, de válvula, a gente tem que ficar mais de olho com eles, porque o pop, né, ele força o ponteiro a mexer bruscamente. Aí aqui a gente adotou isso de, assim que o técnico realiza o atendimento, a gente confere, né, faz a calibração ali para ver se o manômetro está ok e libera o manômetro, entre outros. Esses são cuidados que a gente tem que ter para manter a qualidade do nosso serviço. Agora vamos falar de válvula. Quando deve ser feita a calibração de válvula de segurança? Eu vou ler a norma aqui. Norma regente NR13. Os instrumentos e controle de caldeiras devem ser mantidos calibrados e boas condições operacionais. As válvulas de segurança de caldeira devem ser desmontadas, como a gente viu ali na imagem anterior. A válvula foi desmontada, a gente registra isso para comprovar. Inspecionados e calibradas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior para a inspeção de segurança periódica das caldeiras, por elas protegidos, de acordo com subitens 13.4.4 e 13.4.5, que a gente vai falar mais para frente. As válvulas de segurança soldadas devem ser testadas no campo, com uma frequência compatível com o histórico operacional das mesmas, sendo estabelecidos como limites máximos para essas atividades os períodos de inspeção estabelecidos nos subitens 13.4.4 e 13.4.5. Vai ver agora. 13.4.4, aqui está a periodicidade de inspeção das caldeiras por categoria. A inspeção da segurança periódica. A inspeção de segurança periódica constituída por exame interno e externo deve ser executada nos seguintes prazos máximos: 12 meses para caldeiras nas categorias A e B, 15 meses para caldeiras de recuperação de álcalis de qualquer categoria e 24 meses para caldeiras de categoria A, desde que aos 12 meses sejam testadas a pressão de abertura das válvulas de segurança. Aqui está na norma. Também, gente, é importante considerar a frequência de utilização, o grau de corrosão ou de risco operacional que um determinado equipamento pode oferecer, impactando também no intervalo de calibração. É a mesma questão que a gente fala da área, né? E do equipamento. Pode ser que o equipamento, o cliente pede para a gente calibrar uma válvula com prazo de 1 ano, em menos tempo, em um tempo inferior, a gente já tem que voltar e fazer o atendimento, porque aquele equipamento não nos dá condição de fazer um prazo de calibração de 1 ano. Tem que reduzir. Eu tenho um caso aqui que eu vou mostrar para vocês, que é essa válvula aqui. Essa válvula, a gente realizou a manutenção, né, a desmontagem, antes, né, não foi antes, e colocamos o prazo de calibração dela de 1 ano. Aí 2 meses depois a gente teve que voltar lá e se deparou com essa situação, que a válvula foi contaminada internamente, né? O cliente falou que a válvula abriu e não fechava mais, mas era porque entrou fluido nela aqui dentro, o fluido endureceu e a válvula não fechava mais. Aí, nesse caso, nesse equipamento, a gente deve ou mudar as condições ou diminuir o prazo de calibração dessa válvula. Tudo deve ser analisado e estudado pelo controle de qualidade da organização. Aí, nesse outro caso aqui, mesma situação, o cliente pediu um prazo de calibração de 1 ano,
Só que em menos tempo a gente já se deparou com a situação, né? Foi até eu que tirei essa foto aqui, né? A gente foi calibrar o manômetro usando um padrão, o manômetro não batia em faixa nenhuma. Quando a gente foi inspecionar internamente, o link de ajuste dele estava quebrado. Como ele não tinha, não estava batido externamente, não tinha batidas, foi concluído que houve uma pressão superior ao permitido desse manômetro para poder quebrar esse link de ajuste. Ele não estava unificado externamente, então foi uma pressão que veio no tubo de Bourdon, forçou o link de ajuste e quebrou esse link de ajuste aqui. Teve essa rachadura aqui, ó. Esse manômetro aqui teve se condenado. Métodos. Vamos falar dos métodos agora. A determinação da periodicidade de calibração meteorológica surge como destaque em diversas normas, as quais sugerem que os equipamentos que influenciam na qualidade do produto devem ser calibrados em intervalos adequados, mas não fica definido o conceito de adequado. A gente vai pesquisar no Inmetro, a gente pesquisa em diversos fontes confiáveis aí, nenhum informa um conceito do que é adequado, não informa um método. Quem cria o método, esses métodos que eu vou apresentar para vocês são controle de qualidade de empresas. Aí esses métodos vão passando, acabam se transformando em métodos tradicionais, mas não são métodos definidos como é assim que tem que ser. Esses são métodos adotados que trazem resultados de qualidade, mas não são normativos. Eu vou apresentar métodos que são tradicionais, mas não são normativos. Cada empresa pode adotar o que melhor, o que te melhor trazer resultados, né? Tendo assim, cada organização estabelece a periodicidade de calibração de acordo com seus critérios, buscando reduzir custos com calibração e garantir a qualidade dos produtos para os clientes. Desenvolveram-se, ao longo dos anos, alguns métodos, que são esses métodos tradicionais que eu vou falar. São eles, os métodos A1, método A2, método A3 e método Schumacher. Então, vou apresentar para vocês agora. Método A1. Utiliza esse método em função do status do instrumento, apresentado em sua calibração. O intervalo entre as calibrações dos instrumentos é ajustado considerado o grau de confiabilidade da medição e a condição de conformidade do instrumento. Esse método aí, para quem entende a manutenção, é mais uma manutenção corretiva, né? A gente não se tem controle do histórico do calibrações anteriores, não é mais o técnico pegou para calibrar, vai avaliar na hora ali e não se tem um controle anterior desse instrumento. Esse daqui é o método A1. Método A2. Esse método é definido em função da conformidade do instrumento, porém o seu ajuste depende da amplitude dos desvios, dos erros, em relação à tolerância do processo estabelecido. A classificação dos desvios define-se em 3 códigos. 0 para instrumentos que apresentam desvios dentro das especificações, 1 para instrumentos que apresentam desvios fora das especificações, apresentando valores menores que 2 vezes suas especificações, e 2 para instrumentos que apresentam desvios fora, só que valores maiores. O que acontece? O PT100, por exemplo, um PT100 abrange uma faixa de temperatura muito elevada. Aí, por exemplo, de 0 a 500, um PT100. Aí o processo do cliente, ele trabalha de 100 a 300 para medir a temperatura do processo dele. Ele não vai precisar do zero, não vai precisar de chegar a 400, 500. Se o instrumento estiver medindo bem, corretamente, o processo dele 100 a 300 graus, a gente libera o PT100, de acordo com a aprovação do cliente. Tudo é conversado. Tudo deve ser analisado de acordo com o processo e o controle de qualidade lá do processo. Método A3.
é utilizada após analisada a condição de conformidade do instrumento, até aqui, mesmo procedimento dos outros métodos, no período da calibração e nas duas calibrações anteriores. Ou seja, perdão. Jadson, infelizmente. Sim, Jadson, esse treinamento vai estar disponível aí na internet, no YouTube, tá? Você vai ter acesso a ele sim, tá? Não se preocupe. Infelizmente não vai poder acompanhar online, não vou poder responder essas perguntas, mas vai estar disponível no YouTube. Enfim, e nas duas calibrações anteriores. Deixa eu responder ele aqui, né, que não está escutando a gente. Voltando aqui. Ele vai analisar esse histórico das duas calibrações anteriores e estabelece o ajuste dos períodos em intervalos semanais. Segundo esse método, a periodicidade poderá continuar a mesma, aumentar, reduzir ou reduzir drasticamente. Aqui a gente colocou aqui essa imagem, né? Esse método aqui já é mais afinado. Ele tem a preparação, eles fazem a programação, planejam, executam e coletam os resultados, com resultados positivos, de qualidade. Aqui nós temos o método Schumacher. O método de Schumacher envolve um comportamento dos instrumentos em calibrações anteriores, a sua periodicidade e o estado em que se encontram, e o estado em que se encontram. Para aplicá-lo, primeiramente é necessário o acesso aos dados históricos. Novamente, aqui esse outro método que utiliza de dados históricos, de outras calibrações anteriores. E a verificação do estado em que o instrumento se encontrava no momento da calibração, ou seja, ele vai analisar como é que está o instrumento assim que o técnico recebe. A ficha histórica é composta de 3 letras. A, avaria, ou seja, se o instrumento vai estar danificado, vai estar com a carcaça quebrada, enfim, o vidro do manômetro vai estar quebrado, a haste do PTC vai estar torta, enfim, o técnico vai avaliar. Conforme aprovado, e F, fora da exatidão, não conforme. A gente vai ver na tabela ali, ó, essa explicação. Se apresentar uma sequência de C, significa que a periodicidade de calibração pode aumentar. Já uma sequência de A, que é a avaria, e F, fora da exatidão, significa que a periodicidade pode ser reduzida. Vou mostrar na tabela aqui na prática para vocês, ó. Aqui nós temos novas letras, né? Essas letras vão encaixar aqui, ó, na hora que a gente vai avaliar a condição do equipamento. Aqui nós temos os ciclos anteriores. CCC, ou seja, as 3 calibrações anteriores, ele foi conforme. Quando chegou para a calibração, a condição do equipamento, como é que ele estava? Ele estava variado, então P, ele vai ser P. Então a gente vai permanecer o prazo dele. Não vamos mudar a periodicidade de calibração dele. As 3 calibrações foram conforme, mas agora ele está fora da exatidão. Ele está F. Então, a gente vai ter que diminuir o prazo de calibração dele. Não vamos permanecer, a gente vai ter que diminuir. As 3 foram C, agora ele está conforme de novo, então a gente pode estender o prazo dele. A gente vai poder aumentar dessa vez. Isso tudo é um controle bem afinado aqui. Esse método do Schumacher, eu gosto muito dele. Ele é bem afinado, ele busca os históricos, analisa como é que está o instrumento na hora que a gente recebe. Aqui nós temos outros ciclos, né? Aqui é variado e 2 vezes conforme. Mesma coisa, se tiver variado de novo, vai ter que permanecer. Se tiver fora da exatidão, diminuir. E dessa vez mudou, né? Se tiver conforme, dessa vez, nós vamos permanecer de qualquer jeito. Ele já estava variado no ciclo, já teve variado em ciclos anteriores. Essa última aqui, ó, as 2 últimas vezes ele estava variado. Dessa vez ele está variado de novo. Então, a gente vai ter que diminuir drasticamente o prazo de calibração dele. Por exemplo, está 1 ano de prazo de calibração, então a gente vai colocar 6 meses e avaliar no próxima calibração
como ele vai estar como que vai estar a condição desse equipamento. Mesma coisa F, vamos ter que diminuir drasticamente, porque está fora da exatidão. E por um milagre, se ele estiver conforme dessa vez, nós vamos permanecer, porque a gente deve ter acertado ali o prazo de calibração dele. Beleza? Agora eu vou falar para vocês os benefícios benefício da calibração de instrumentos. A calibração dos instrumentos previne possíveis danos ao instrumento, quando, por exemplo, ao enviá-lo para a calibração, o laboratório identifica algum defeito de fabricação e ou desgaste, que foi o caso daquele manômetro, né, que chegou para a gente. Se a calibração dele tivesse sido afinada, tivesse uma calibração de prazo menor, a gente já poderia ter acompanhado isso. Mas como foi um prazo de um ano, decorrência da área onde ele estava inserido, em decorrência da pressão ser acima que ele suporta, a gente não conseguiu acompanhar isso com tanta eficácia. Benefícios. Facilita a validação dos critérios de aceitação, né? Pois alguns laboratórios já avaliam o critério durante o próprio processo de calibração. Isso daí, quando a gente está fazendo assistência, a gente conversa com o cliente a respeito do processo, do controle de qualidade deles, para avaliar, né, quais os critérios que a gente pode adotar para entregar o instrumento conforme para o nosso cliente e ele entregar um produto final conforme, um produto final de qualidade para o cliente dele. Identifica facilmente se aquele instrumento precisa de manutenção ou substituição, por meio dos resultados do certificado de calibração. Daqui já é dentro do critério de aceitação e garante que o produto final terá, que o processo e o produto final terão a qualidade esperada. É a tecla que a gente bateu diversas vezes aqui, que é a questão da qualidade, né? Se a gente não está medindo as variáveis no nosso processo corretamente, né, dentro dos critérios, nosso produto final não vai ser entregue de qualidade para o nosso cliente. Então, é tudo uma linha, né? Vem a calibração, fizemos a calibração, o certificado comprova que a calibração foi feita dentro dos critérios de aceitação, certo? O setor, né, o processo, a indústria, vai ver que os seus instrumentos estão dentro do critério e vão trazer um produto final de qualidade para o cliente final. Aqui eu vou falar um pouco da Bermo Serviço, né? Aqui está a nossa frota de carros, onde que eu falei para vocês que a gente realiza assistência externa. A gente consegue entregar e levar nossos materiais para poder realizar um atendimento de qualidade aí. Outro da Bermo Serviço, aqui são as válvulas de segurança. Como a gente pode ver aqui, ó, realização de procedimento de pintura, desmontagem, limpeza, lapidação, enfim, tudo para entregar da melhor forma possível. Aqui é o laboratório, né, onde eu trabalho, de instrumentação. A gente realiza calibração de manômetros, termômetros, transdutores de pressão, temperatura, transmissores digitais de processo, PT100, termopar. Aqui estão nossos padrões, né? Nós temos diversos padrões aqui. Tanto de pressão, tanto de temperatura. Mais do nosso laboratório. Mais padrões aqui. Importante ressaltar que todos os nossos certificados são rastreados RBC, que é a Rede Brasileira de Calibrações. Okay? Aí tem aqui geração de sinais que nossos padrões conseguem emitir. Aqui são calibrações em campo. Ó. Temos transmissores de pressão, que não, era uma caldeira. Eu estava até presente nessa calibração aqui. Outros transmissores, o técnico acompanhando aqui, a pressão que está na linha para poder verificar se está certo aqui no transmissor, se está conforme. Outros transmissores, sensores de temperatura. É isso aí, gente. Finalizando a apresentação aqui. Foi um tema bem legal de
conversar, foi bacana aqui que eu pude estudar mais, aprender mais estudando aqui sobre esse tema para apresentar para vocês. Eu sou muito grato à oportunidade que eles me deram de conversar com vocês sobre esse tema. Agora, o chat até sumiu aqui. Eu queria ver as perguntas, né, Rodrigo? Fala, galera. Se tiver alguma pergunta aí, só compartilha aí. A gente volta os slides se for preciso. O que vocês acharam? Ficou legal? Ficou bem explicado aí? Bom, pessoal, agradecemos aí a presença de todos. Se tiver alguma pergunta, vocês têm o e-mail do Ricardo direto. Isso. Podem mandar a pergunta, dúvida. E como ele bem falou, esse vídeo ele vai ser disponibilizado no YouTube, então nós temos todo esse trabalho aqui. Tem a pergunta do Gabriel. A Bermo realiza treinamento de calibração presencialmente em nossa empresa, por exemplo, colaboração, Calibração básica? calibração básica. Enfim, né? É um trabalho nosso, né? Vou até responder isso aqui, um trabalho nosso. Nunca abrimos um treinamento de calibração para ser feito, né? Mas a gente consegue, sim, fazer um trabalho para ajudar a definir periodicidades e coisas desse gênero. A gente consegue, nessa linha de raciocínio, conseguimos fazer, sim, né? Então, pode entrar em contato que a gente vai falando aí. Pode chamar no e-mail lá, o Gabriel. O Thiago perguntou aqui se existe um padrão de calibração para cada fornecedor de instrumentos, ou o padrão de calibração é igual para todos. Então, existem padrões de calibração que engloba faixas, né? Por exemplo, de pressão. Ele vai, por exemplo aqui, ele conseguir medir a pressão de 0 a 100 kg, certo? Se o instrumento daquele fornecedor tiver uma faixa de 0 a 100 kg, esse padrão, independente da marca, independente do fornecedor, ele vai conseguir calibrar. Ficou claro? Se esse padrão de calibração consegue atingir a faixa do instrumento, consegue medir corrente, se o instrumento emitir corrente, conseguir medir a corrente, ele vai atender o equipamento, vai conseguir atender o instrumento. Não importa o fornecedor, não importa a marca, tá? Bom, Thiago, só complementando aqui, o que acontece? Eles têm, às vezes, os procedimentos de calibração diferenciados de uma empresa para outra, mas esses procedimentos, eles precisam garantir a classe de exatidão do equipamento. Dizendo assim, ó, se o equipamento manômetro classe B é 2%, ele tem que garantir na calibração, no procedimento de calibração, e principalmente o procedimento de ajuste, que no erro máximo seja 2%. O que se pode fazer também em algumas condições, por exemplo, eu tenho um manômetro de 0 a 10. A faixa útil do manômetro é a faixa onde ele tem mais precisão e essa classe de precisão, de exatidão dele é lá de 25% a 75% da faixa. Você calibra o 25% a 75% da faixa. Você não precisa calibrar a faixa inteira. Você calibra uma parte dela apenas, né? Então, às vezes, até para diminuir o índice de erro. E aí fica muito claro no certificado, dizendo quais foram os pontos checados, calibrados, né, e certificados. Tá ok? Respondido aí, Thiago. Legal. Mais alguma pergunta? Nós devemos enviar para vocês aí os certificados também da sexta-feira, e o vídeo também vai ser carregado na nossa página do YouTube. Então, fiquem aí convidados, para quem ainda não segue a página do YouTube, buscar lá, tem bastante vídeo sexo, tem mais de 90 vídeos aí, praticamente sua totalidade, ela é vídeo totalmente técnico, com vários conhecimentos compartilhados aí. Muito agradecido aí a presença de todos. Obrigado a todos. A gente vai esperar vocês aí no próximo webinar daqui a 2 semanas. Grande abraço, bom trabalho a todos aí.